E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1206, bem acumulada aí, 3.500.000 reais. Aí nós temos aí do jogo 1 ao jogo 8, jogo de sábado, do 9 ao 14, domingo, 9 jogos da Série A, 5 jogos da Série B. Hoje é segunda-feira, tá bom? Então pode até ser que a grade pode mudar um ou outro jogo aí, porque depois desse final de semana tem jogos da Libertadores e Sul-Americana. Aí pode ter algum time reclamando aí que está muito em cima, porque tem jogo na terça-feira e pode acabar alterando alguma coisa na grade aqui. Mas por enquanto é isso aí. Vamos lá, jogo 1, Flamengo e Mirassol. Flamengo é líder do Brasileirão, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como mandante, 7 vitórias, 2 empates, está invicto em casa ainda. Esse ano todo como mandante tem 15 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Ainda em casa são 9 jogos, em 9 jogos só levou um gol. Pega o Mirassol com uma excelente campanha, né? O quinto colocado, 7 vitórias, 7 empates, só 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em 2025 todo como visitante, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Está aí a 8 jogos sem perder. Aqui vai ser o primeiro jogo de Flamengo e Mirassol, nunca se enfrentaram em jogos oficiais. Só que na quarta-feira, no Rio de Janeiro, o Flamengo recebe o Internacional pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Eu vou acreditar aqui no que o que o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, falou, né? Que vai priorizar aqui o Brasileirão também, além da Libertadores. E talvez aqui o Flamengo, jogando com um pouquinho mais de vontade do que no último jogo, pode ganhar esse jogo aqui porque está em casa. Eu vou de Flamengo seco no jogo 1. Deixei passar um detalhe aqui, tá? Essa aqui é a 19ª rodada da Série A, por 9 jogos, e a 21ª rodada da Série B, nos 5 jogos. Jogo 2. Jogo 2 é um joguinho bem difícil de marcar, né? América Remo. O América é o 16º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Como mandante, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Esse ano todo como mandante, o América tem 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. É um time que sofre muitos gols. E pega o Remo, que é o 6º colocado, 7 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Como visitante, só uma vitória, 6 empates, 2 derrotas. Um time que se fecha bem. Time que joga para não perder, né? Principalmente fora de casa. Em 2025, como visitante, o Remo tem 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Nos últimos 3 jogos fora, não perdeu. Uma vitória e 2 empates. Aí, entre eles, fizeram 8 jogos, 2 vitórias do América, 3 empates, 3 vitórias do Remo. Em Minas, foram 4 jogos, 2 vitórias do América, 1 empate, 1 vitória do Remo. O último jogo em Minas, entre eles, foi América 4, Remo 0. Na segunda rodada desse ano, no Brasileirão da Série B, Remo 2, América 0. E aí nós temos aqui, né, o América, se não tomar cuidado, pode ter saído da Série A, passado pela B e parar na C. Jogo bem difícil, né? Um joguinho assim bom para fazer um triplo, tá? Mas eu vou acreditar na retranca do Remo aqui fora de casa e vou fazer aqui vou no empate. Jogo 3, São Paulo e Vitória. São Paulo é o 8º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. No Morumbi são 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em 2025, São Paulo no Morumbi tem 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 5 jogos sem perder, os últimos 5 foram 1 empate, 4 vitórias. Pega o Vitória, que é o 16º colocado, 3 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. É um time de poucos gols, né? Em 9 jogos fora na Série B, na Série A, em 5 não fez gol. Os últimos 11 jogos entre São Paulo e Vitória, 10 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Vitória. No Morumbi foram 6 jogos, 6 vitórias do São Paulo. O último jogo no Morumbi foi São Paulo 2-1. São 29 jogos, entre eles sem empate. Mas a dúvida aqui é, né? O São Paulo na terça-feira, ó, esse jogo aqui é no sábado. Na terça-feira vai até a Colômbia, primeiro jogo da Libertadores. Bem difícil aqui em razão desse jogo da Libertadores, mas eu vou acreditar aqui que o São Paulo
Como vai ter o jogo de volta, né, da Libertadores, vai poder jogar um pouquinho mais tranquilo aqui contra o Vitória e pode acabar ganhando esse jogo. Tenho medo do empate, mas eu vou de São Paulo no jogo 3. Jogo 4, Goiás e Operário. Goiás é o líder da Série B, 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Em Goiânia, muito forte, 6 vitórias, 3 empates, só uma derrota. Esse ano todo como mandante são 11 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Na Série B fez gols nos 10 jogos como mandante. São 16 gols nesses 10 jogos. O Operário é o 10º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Como visitante, só 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Em 2025, como visitante, o Operário tem 4 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. Já o Operário, como visitante, nos 10 jogos fora, em 6 não fez gol. São 5 jogos entre eles, 3 vitórias do Goiás, 1 empate e 1 vitória do Operário. Em Goiânia foram 2 jogos, 2 vitórias do Goiás. O último jogo em Goiânia foi Goiás 3-0. Na segunda rodada do Brasileirão desse ano foi Operário 1, Goiás 2. Eu acho que tudo aqui apontando para o Goiás aqui no retrospecto, nos jogos, como eles vêm vindo. Jogo 4 acho que é um dos mais favoritos que tem, eu vou no Goiás também. Jogo 5, Bragantino e Internacional. Bragantino bem na tabela, né? É o 6º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Em casa são 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todo como mandante, o Bragantino tem 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. É um time de poucos gols, tá? Na maioria dos jogos só faz um gol. Perdeu os 4 últimos jogos, 3 fora de casa e 1 em casa. Está a 5 jogos sem vencer. Pega o Internacional, 13º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, fora do Beira-Rio. Só 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. Em 2025, como visitante, o Internacional tem 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Como visitante, só em um jogo fora não levou o gol. Os últimos 10 jogos entre Bragantino e Internacional, 1 vitória só do Bragantino, 4 empates, 5 vitórias do Inter. Jogando no estado de São Paulo, 1 vitória do Bragantino, 2 empates, 2 vitórias do Inter. O último jogo em São Paulo foi 2-2, mas na quarta-feira o Internacional vai até o Rio de Janeiro pelo primeiro jogo da Libertadores enfrentar o Flamengo. Com certeza que o Internacional vai tentar não levar uma goleada lá, pode ser que poupe aí um ou outro jogador. E o Bragantino, não sei, não tá me agradando esse futebolzinho do Bragantino, mesmo em casa sendo um pouquinho mais forte. Eu vou de empate no jogo 5. Jogo 6, Volta Redonda e Novo Horizontino. Volta Redonda é o 17º colocado, acabou de perder agora há pouco para o Cuiabá. E tem 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Como mandante, 5 vitórias, 3 empates, só 1 derrota. Esse ano todo como mandante tem 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Ainda como mandante, a derrota foi na primeira rodada, tá? E só tá aí numa sequência de ganha em casa e perde fora, ganha em casa e perde fora. O Novo Horizontino aí sonhando com a Série A pelo 2º ano consecutivo. É o 3º colocado, 9 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Em 2025 todo como visitante, o Novo Horizontino tem 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Está aí há 4 jogos que não vence como visitante e só fizeram 2 jogos, 1 vitória para cada um e o mandante venceu os 2 jogos. No Rio de Janeiro foi Volta Redonda 2-0 e na segunda rodada desse ano, Novo Horizontino 1, Volta Redonda 0. Outro joguinho aqui bem difícil, né, de apontar. O Volta Redonda só perdeu um jogo em casa e o Novo Horizontino só venceu 2 fora. É bem difícil aqui, eu vou de empate também nesse jogo aqui. Jogo 7, Fortaleza e Botafogo. Fortaleza aí no Z4, né, o 18º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. No Ceará são 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano em casa, 10 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Fez um joguinho bem feio agora contra o Corinthians, né?
Pega o Botafogo, é o 7º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 2025 todo, como visitante, o Botafogo tem 7 vitórias, 3 empates, 12 derrotas. Ainda como visitante, não perdeu nos últimos 4 jogos, 1 empate e 3 vitórias, e não levou o gol nos 4 jogos. Os últimos 10 jogos entre Fortaleza e Botafogo, 2 vitórias de Fortaleza, 3 empates, 5 vitórias do Botafogo. No Ceará, 1 vitória para cada um e 3 empates. O último jogo no Ceará foi 1-1, mas os dois aí têm Libertadores, né? O Fortaleza na terça-feira em casa recebe o Vélez e o Botafogo na quinta-feira recebe a LDU. Ou seja, tudo aqui indicando aqui um joguinho bem chatinho, né? Mas o Botafogo é muito ruim, tá? Não gostei do joguinho feio que fizeram contra o Corinthians. Eu vou fazer aqui o meu primeiro duplo nesse jogo aqui. Jogo 8, Bahia e Fluminense. Bahia é o 4º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em Salvador, 6 vitórias, 2 empates, está invicto. Esse ano, como mandante, o Bahia tem 20 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, está a 6 jogos sem perder. O Fluminense é o 9º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Em 2025, todo como visitante, o Fluminense tem 12 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Perdeu os 2 últimos jogos como visitante. E aí nós temos aqui os últimos 11 jogos, entre eles, 5 vitórias do Bahia, 6 vitórias do Fluminense. Mas em Salvador são 5 vitórias do Bahia e 1 vitória do Fluminense. O último jogo em Salvador foi Bahia 2-1. Mas na terça-feira o Fluminense vai ter que ir até a Colômbia, jogo da Libertadores. E aí, né, o Renato Gaúcho, a gente sabe, né, ele se puder nem viajar para Salvador, ele não viaja, fica na praia. Tem tudo para poupar o time e ele mesmo. E aí eu vou de Bahia. Estou gostando do jogo do Bahia. Acho que o Renato vai poupar algum jogador e o Bahia tem tudo para ganhar bem esse jogo aqui. Jogo 9, Palmeiras e Ceará. Palmeiras é o 3º, brigando aí pelo título ainda, né? 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. No Allianz Parque são 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Esse ano todo em casa são 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Está a 5 jogos sem perder. O Ceará é o 11º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Como visitante, só 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como visitante, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Aí nós temos aí os últimos 10 jogos entre eles, 7 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 2 vitórias do Ceará. Em São Paulo são 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Ceará. Esse ano se enfrentaram pela Copa do Brasil. O primeiro jogo aí foi Ceará 0, Palmeiras 1, depois foi Palmeiras 3, Ceará 0. Mas na quinta-feira o Palmeiras vai ter que ir até Lima, no Peru, pela Libertadores. Mas se quiser brigar pelo título, né, é vencer em casa, porque é obrigação, né? Quer brigar pelo título, tem que ganhar em casa. E o jogo do Palmeiras é só na quinta-feira no Peru. Depois tem o jogo de volta. Eu acho que tem tudo aqui para o Palmeiras em casa ganhar um jogo. Eu vou de coluna 1 do jogo 9. Jogo 10, Avaí e Cuiabá. O Avaí é o 8º colocado, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Em Floripa, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Esse ano todo em casa, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. O Cuiabá é o 5º colocado, 9 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em 2025, como visitante, tem 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos fora, só fez 1 gol. E fizeram aí 5 jogos, Avaí e Cuiabá. 1 empate e 4 vitórias do Cuiabá. Em Floripa foram 2 jogos, 2 vitórias do Cuiabá. Na segunda rodada esse ano foi 2-2. Jogo difícil também, o Avaí eu acho que é um pouquinho mais favorito pelo mando de campo, mas eu vou de empate no jogo 10. Jogo 11, Vasco Atlético Mineiro. O Vasco na zona de rebaixamento é o 17º. 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Aliás, foi para a zona de rebaixamento agora, né? O Santos ganhou.
Em São Januário são 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todo o Vasco em casa tem 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Na metade dos jogos esse ano não fez gol. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora da MRV, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em 2025 fora tem 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Perdeu os últimos 3 jogos como visitante. Os últimos 10 jogos entre Vasco e Atlético Mineiro, 5 vitórias do Vasco, empate, 4 vitórias do Atlético Mineiro. No Rio foram 5 jogos, 3 vitórias do Vasco, um empate e uma vitória do Atlético. O último jogo no Rio foi Vasco 2, Atlético 0. E aqui é o perigo, né? Na quinta-feira em Minas, o Atlético Mineiro recebe o Godoy Cruz da Argentina pela Sul-Americana e precisa vencer, porque depois vai ter o jogo de volta, né? Lá na Argentina. Joguinho bem difícil, o Atlético é melhor que o Vasco, mas eu acho que o Vasco pode vencer esse jogo aqui. Me preocupa o empate, não acredito na vitória do Atlético, eu vou de Vasco no jogo 11. Jogo 12, Atlético Goianiense e Botafogo de São Paulo. O Atlético Goianiense é o 14º colocado, 5 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Em Goiânia, são 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esse ano, como mandante, o Atlético Goianiense tem 7 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Botafogo de São Paulo está aí na zona do rebaixamento, é o 18º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Como visitante, só 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Esse ano todo, como visitante, só 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Na Série B, dos 9 jogos fora, o Botafogo só em 1 jogo não levou o gol e em 6 não fez gol. Por isso ele tem o pior ataque e a pior defesa da Série B. Na segunda rodada foi Botafogo 1, Atlético Goianiense 1. Esse jogo aqui me preocupa muito o empate, mas eu vou de coluna 1 pelo mando de campo. Jogo 13, Cruzeiro e Santos. Cruzeiro é o vice-líder, 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Em Belo Horizonte, 7 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Esse ano o Cruzeiro como mandante tem 11 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em casa, só em 1 jogo não fez gol. Pega o Santos, é o 15º colocado, acabou de ganhar do Juventude por 3-1. Tem 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Fora da Vila, só 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Esse ano todo como visitante, o Santos tem só 3 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Como visitante, só em 1 jogo não levou gol. Os últimos 10 jogos entre eles são 7 vitórias do Cruzeiro, 1 empate e 2 vitórias do Santos. Em Minas, foram 5 jogos, 3 vitórias do Cruzeiro, 1 empate e 1 vitória do Santos. O último jogo em Minas foi Cruzeiro 2, Botafogo 1. E eu acho que esse placar aqui pode se repetir. O Santos acabou de jogar agora contra o Juventude, tá vendo o jogo. Tá querendo crescer o Santos, mas ainda acho que não ganha do Cruzeiro em Minas. Coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Grêmio Sport. O Grêmio é o 14º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas na Arena. 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Em 2025 na Arena tem 11 vitórias, 7 empates, só 2 derrotas. Em casa, nos 20 jogos esse ano, só em 3 não fez gol. O Sport é o 20º, não venceu nenhum jogo ainda, são 6 empates, 10 derrotas. Como visitante, 2 empates, 6 derrotas. Esse ano todo, como visitante, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Nesses 17 jogos como visitante do Sport, em 7 não fez gol e só em 4 não levou gol. Mas o histórico aqui favorece o Sport, está nos últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias do Grêmio, 3 empates, 5 vitórias do Sport. Jogando em Porto Alegre, 2 vitórias do Grêmio e 3 vitórias do Sport, não empataram. O último jogo em Porto Alegre foi Grêmio 3, Sport 0. Não acredito aqui na vitória do Sport, me preocupa assim só um pouco o empate, mas eu acho que a torcida do Grêmio vai cobrar e eu vou de Grêmio. Se fosse sábado eu faria um duplo aqui, mas como é um joguinho de domingo, acho que tem tudo pro Grêmio ganhar esse jogo aqui. Coluna 1 no jogo 14. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá? Joguinho de R$4.
Se eu vou fazer só isso, não sei ainda. Tô com bastante dúvida aqui, ó. Tem um xizinho aqui no jogo 2. Tem um X aqui no jogo 5, no jogo 6 e no jogo 11. Não sei se eu vou fazer mais um ou mais dois. Não sei, tô bem na dúvida mesmo. Vou dar uma guardadinha até sexta-feira, tá bom? Para ver como é que esses times vão entrar, como é que eles estão. Tentar olhar um pouquinho mais detalhado. Mas por enquanto o meu jogo é esse aqui. O jogo 2 aqui para mim seria um jogo ideal fazer um triplo, tá? O jogo 5, se eu fosse fazer um duplo, seria no Bragantino. No jogo 6 aqui o ideal seria um triplo, tá? Mas se fosse fazer um duplo, vai ser aqui no Novo Horizontino. E aqui no jogo 11 seria um empate entre Vasco e Atlético Mineiro. Tá bom, pessoal? Tá aí meu joguinho. Boa sorte aí para todo mundo e uma ótima semana.